gente. A segunda audiência pública para a construção do Plano Plurianual de Maceió foi realizada na manhã de hoje no Benedito Bentes, mas pouca gente da comunidade participou. O bairro do Benedito Bentes é considerado o maior complexo habitacional de Maceió, com quase 100 mil habitantes. E o que não falta por aqui são reclamações da ausência do poder público. Se dona Ranilda for pontuar o que falta no bairro, sei não, viu? Vigia, assim, para estar vigiando mais, né? Para a gente colocar nossas crianças sem preocupação, mais polícia, né? Esse terminal também aqui precisa de muita coisa. Vou colocar tudo, é muita coisa. Muita coisa. Agora, cadê dona Ranilda para apresentar as ideias de melhorias na audiência para a construção do Plano Plurianual? Apenas 42 pessoas se inscreveram. A gente esperava realmente que tivesse um número maior da comunidade e que elas entendam também que este mecanismo de audiências públicas é o fórum apropriado para que elas possam ter as necessidades ou as demandas da sua comunidade inseridas no planejamento maior da Prefeitura, que é o Plano Plurianual Municipal para um período de 2018 a 2021. Mas o que é o Plano Plurianual? Deixa eu explicar. É a participação da sociedade para apresentar propostas para os próximos 4 anos. A Fabiana veio fazer o seu papel e exige melhorias para o posto de saúde no Freitas Neto. Ele foi criado para uma população pequena e hoje em dia já cresceu a quantidade de pessoas devido aos conjuntos novos que foram inaugurados. Então, o posto não consegue comportar a demanda. Eixos foram criados para discutir o desenvolvimento social, que engloba assistência social, educação, esporte, saúde e convívio. Este outro eixo foi discutido infraestrutura e ambiente. Ninguém quis participar dos debates sobre o desenvolvimento econômico do bairro. E a sala ficou vazia. Nós temos o mecanismo do Portal do Cidadão, né, que oportuniza também a população a acessar o portal da Prefeitura. Do portal da Prefeitura ele vai para o Portal do Cidadão e ele pode cadastrar a sua demanda. Né? Então o mecanismo de participação social ele se dá de 2 formas. Uma via web e a outra de forma presencial. E quando a população não participa das audiências, não pode cobrar o investimento do dinheiro pago nos impostos. Ou seja, a melhoria tão esperada fica mais longe do bairro. A próxima audiência está marcada para terça-feira na Santa Lúcia. Você vê a programação no site da Prefeitura de Maceió. Anota aí o endereço www.maceió.al.gov.br. O governo Michel Temer sofreu a primeira derrota no processo da reforma trabalhista. O relatório não foi aprovado na Comissão de Assuntos Sociais do Senado. Mais informações com a correspondente do Sistema Opinião em Brasília, Damares Bubans. O resultado da votação na Comissão de Assuntos Sociais pegou todos de surpresa. O relatório do senador tucano Ricardo Ferraço, do Espírito Santo, era favorável ao texto aprovado na Câmara dos Deputados e obteve 10 votos contrários e 9 a favor. A expectativa antes da votação era de que o texto fosse aprovado com 11 votos favoráveis e 8 contra. O revés na votação surpreendeu a base do governo e pode significar mais um problema para a tropa governista no Senado resolver. Avaliaram mal a vinda de senadores. Senadores que votavam pela aprovação da reforma não chegaram e o governo arriscou e no risco que correu, perdeu. Agora, se me perguntar, tem risco dessa matéria não passar no plenário? Na minha opinião, ela passará com certeza no plenário. Essa é a primeira derrota do governo Temer na reforma trabalhista. O fato do relatório não ter sido aprovado não impede a tramitação da proposta aqui no Senado. Isso porque a votação representa um parecer, já que a decisão final será no plenário. E antes disso acontecer, o texto ainda precisa passar pela CCJ, a comissão mais importante da Casa. A primeira sessão na Comissão de Constituição e Justiça está marcada para esta quarta-feira. O relator é o PMDBista Romero Jucá, de Roraima. Ao todo, 3 comissões analisam e votam o texto da reforma trabalhista. Os relatórios vão servir como base para orientar os senadores na votação final do plenário, que é soberano. O governo é fraco, mas nós somos fortes. Não estamos com Temer, mas estamos com o Brasil. E o Brasil precisa dessas reformas. Mesmo esses hoje começam a duvidar se o caminho é aprovar as coisas que o Brasil precisa, fortalecendo o Temer, que é impossível de fortalecer, a meu ver.
Ex-prefeito do Sertão de Alagoas é acusado de cometer crime de peculato 81 vezes. Esse é um dos destaques de Laís Pita, do portal 7 Segundos. Boa tarde, Laís. Olá, Sabrina, muito boa tarde. Exatamente, o ex-prefeito da cidade de Ouro Branco, localizada no Sertão de Alagoas, o Atevaldo Cabral Silva, é denunciado pelo Ministério Público Estadual por cometer 81 vezes crime de peculato. O órgão pede não só a prisão dele, como também de mais 14 pessoas. O ex-prefeito, mais 14 pessoas foram denunciadas por envolvimento em diversos crimes contra a administração pública. Entre eles, peculato, fraude em licitação e organização criminosa. O bando é acusado de causar um prejuízo de mais de 3 milhões aos cofres públicos. Em função disso, o Ministério Público pediu a prisão de todos os envolvidos. O prejuízo aos cofres públicos passa de 3 milhões de reais. Segundo informou a assessoria de comunicação do Ministério Público, os crimes aconteceram entre os anos de 2013 e 2016. E só assim, a título de informação e para complementar, Atevaldo, quando se candidatou, foi eleito com quase 100% dos votos. E olha aí agora o que resultou esse voto de confiança, né? Mas enquanto de um lado o dinheiro surge fácil, do outro, uma filha luta para conseguir o remédio de um pai que está com câncer. Patrícia Maria, de Palmeira dos Índios, luta na justiça para conseguir o medicamento de seu pai, o Manuel Ferreira dos Santos, de 69 anos, que há 3 meses não recebe os remédios que precisa para se tratar de um câncer de próstata. Meu nome é Manuel, estou precisando desse remédio, que no meu caso é complicado e eu preciso tomar esse medicamento, não posso tratar. Já está com mais de 2 meses que eu estou sem remédio. E está tudo complicado. Eu preciso ter mais saúde, tomar meu remédio para melhorar a minha saúde, né? Caso o paciente precisasse comprar os remédios, eles custariam, em média, R$ 9.000 mensais. É muito dinheiro. E olha só, ontem à noite, na L220, teve um acidente por causa de animais soltos na pista. Na noite de ontem, cavalo e filhote soltos na pista, na L220, no sítio Bom Jardim, na zona rural de Arapiraca, provocaram uma colisão entre 2 veículos, um Ford Classic de cor prata e um caminhão-baú da Prefeitura de Campo Alegre. Com o impacto, os animais morreram na hora. Bombeiros lavaram a pista para evitar outro acidente e a Polícia de Trânsito esteve no local para os procedimentos cabíveis. Com mais este acidente, fica o alerta, né? Os animais morreram, infelizmente, mas o acidente poderia ter sido muito maior e as vítimas que estavam no caminhão e no carro não sofreram nada. Apenas uma passageira do veículo Classic sofreu escoriações leves e foi encaminhada para o Hospital de Emergência do Agreste. Esses foram os destaques de hoje e voltaremos aqui para o JD amanhã, Sabrina. Laís, muito obrigada pelas informações. Até amanhã. Em instantes, depois de 5 derrotas seguidas, o CRB vence o ABC de Natal. E prazo para saque do PIS/PASEP está perto do fim. Sobre o assunto, uma entrevista aqui no estúdio com o Superintendente Regional do Trabalho. É depois do intervalo.